A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial destacou que houve um aumento de quase 200% na procura de testes rápidos para a Covid e influenza nas farmácias e postos de testagem pelo Brasil. Esse aumento começou no final de 2021 e seguiu até agora, o início de 2022. E para falar sobre esse assunto e o que levou a esse aumento, a gente vai conversar com um especialista nessa área, o Carlos Gouveia, que é presidente da CBDL, já está aqui com a gente no telão. Carlos, boa tarde, bem-vindo ao jornal, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Carlos, o que vocês acreditam que levou a esse aumento da procura por testes rápidos, tanto de Covid quanto de influenza? Nós estamos vendo, na verdade, o que seria uma tempestade perfeita. Foi um aumento da vacinação, que o Brasil hoje já tem quase 67%, 68%, traduzindo isso numa certa tranquilidade para a população, que a vacinação, de fato, ela cria uma barreira, porém, as medidas de segurança não poderiam ter sido descartadas, ou seja, continuar usando máscara, continuar se testando, sempre foram ferramentas importantíssimas para continuar combatendo a pandemia. Então, de março do ano passado até novembro, o que nós víamos era um decréscimo razoável do número de testes feitos. As pessoas achavam que estariam mais protegidas e não precisavam testar. Vieram as festas de final de ano, tanto Natal, Ano Novo, muitas pessoas viajando, festas, aglomerações, e aí nós tivemos essa combinação, tanto da nova variante do Covid, o Ômicron, que se espalha muito mais rapidamente, quanto ainda o advento de uma influenza, de uma gripe totalmente fora de hora, que é o H3N2, que não estava previsto naquela cobertura vacinal que nós temos todo ano de gripe, né? E aí uma combinação dessas duas, que tem alguns sintomas muito semelhantes, acabou levando a um grau de pessoas com resfriados, com sintomas gripais, mal-estar, diarreia, que confundem, obviamente, as duas. E aí a procura por testes foi imediata, né? Para vocês terem uma ideia, de novembro para última semana de novembro, para a última semana de dezembro, começo de janeiro, foram de fato mais de 200% de aumento, quase que triplicou o número de testes feitos nos estabelecimentos. E ninguém estava, obviamente, preparado para esse aumento totalmente inesperado e num nível tão grande, né? Carlos, aqui no Acre, o surto de gripe fez as pessoas correrem para as unidades de saúde em busca da vacina e a vacina acabou. Qual a importância das pessoas buscarem a vacinação naquele momento em que é realizada a campanha e não somente quando tem o surto? A vacina, ela tem um efeito fundamental no controle e combate de qualquer pandemia, que é de criar uma grande barreira, como se fosse um grande muro de proteção, para que ela não possa continuar, que o vírus não possa continuar se alastrando. O vírus é um ser inteligente, ele busca a sobrevivência. Então, o que ele quer é encontrar pessoas desprotegidas para infectá-las e aí continuar vivendo e, pior, se multiplicando e, se possível, com novas variantes cada vez mais audazes, digamos, cada vez mais perigosas, que essa é para isso que eles existem. Se a gente consegue uma vacinação mais precoce, ou seja, na data certa, a gente rapidamente cria uma barreira e aí você impede essa multiplicação do vírus. E enquanto ele tiver um espaço para continuar infectando, infelizmente, o surgimento de novas variantes é possível. E aí fica cada vez mais difícil chegar ao fim dessa tragédia que a gente está vivendo, que é essa pandemia terrível. Para vocês terem uma ideia, esse possível atraso na vacinação por alguns levou a um aumento absurdamente alto de número de positivos. Só para os dados que saíram ontem, pela Abrafarma, indicam que nacionalmente a gente teve nessa primeira semana quase que 33% de positivos. Isso a nível nacional.
Se você for considerar só São Paulo e Rio de Janeiro como estados, a cada 2 pessoas que estão indo se testar, ou seja, elas têm uma suspeita ou algum sintoma, uma é positiva. 49% das pessoas testadas em farmácias hoje no Rio de Janeiro estão com o Covid. 46% das testadas em São Paulo estão com Covid. É um número muito alto e demonstra que, de fato, a gente deveria ter acelerado a vacinação, não deveria ter aberto mão de algumas proteções como máscara e deveria talvez ter sido mais cauteloso nas festas de final de ano, evitando aglomeração. Carlos, eu quero te agradecer pela participação, pelas informações e pelo alerta mais uma vez aí da importância de manter as medidas preventivas. Muito obrigada. Fico aqui à disposição também, obrigado. E não deixem de se testar. O teste é a mais importante ferramenta para se saber o seu status e, principalmente, se for positivo, interromper esse ciclo de contaminação, avisando os seus contatos para que se testem também. Obrigado. Tá certo, então. Na dúvida, faça o teste.